acusador. Ora, o que eu sei fazer de melhor? Sim, eu sei. Mas qual é a acusação que tem contra ela? Ela é réu de livro. Tem pecado desde o princípio. Mas quais são as provas que tem contra ela? Eu acho que você não entendeu, Jesus. Você está no meu tribunal. E aqui, o que eu mais sei é provas. Você quer provas? Essa daí é uma mentirosa. Mentia para os pais, dizia até que é pro retiro, né? Coitada. E a mesma é pro bloquinho de carnaval. Ano que vem não tem retiro, não. Vai pra onde? Eu pago o seu ingresso. Sabe por quê? Eu te carregava da igreja mentira. Sua mentirosa. Ora, Jesus. Olha como está essa sua pobre alma. Toda suja nesse lamaçal de pecado. E eu ainda digo mais. Como eu disse, aqui é o meu tribunal. Quer mais? Rebelde! E o que diz na sua palavra? Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Mas no caso dessa, totalmente perdida. E eu via tudo, hein? Via. Tudo começou na mentira. Eu via seu pai e sua mãe te chamando para ir à igreja, né? E você sempre não podia, né? Sempre de rebeldia, né? Eu via tudo e adorava. É mentira, é rebeldia, e é mais, porque eu tenho. Eu sempre tenho mais. Pensou que não teria mais, né? Mas você está enganado. Quero lhe apresentar uma palavra chamada vício, que era onde ele estava cada dia mais aprofundado. Por um momento ela mudou a sua estratégia. Ela dizia sim que iria à igreja. Mas ela mentiu mais uma vez. Colocou a sua melhor roupa, mas colocou sua roupa de noitada dentro da mochila. Para quê? Para alimentar seus vícios. Vícios aonde? Vícios nas bebidas? Nas drogas? Na prostituição? E você diz que ainda quer mais? Diante das provas, qual o direito que tem sobre ela? O direito de matá-la. Pois o que diz na sua lei? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura. E tudo isso ela tem cometido. E o que eu quero, ela faz. E nesses últimos dias está cada vez pior, se entregando às paixões da carne e se esquecendo da sua lei, Jesus. E eu vou dizer mais. Não há esperança para ela. E quanto a fôlego de vida, há esperança. Como assim? Ela está imunda, suja nesse lamaçal de pecado. Onde mudou o pecado, subirá mudou a graça. Conhecerei da verdade, e a verdade vos libertará. Nessa noite, estarei dando início a mais um julgamento, da qual essa jovem será julgada e condenada por mim, e a condenação dela será a morte. Perante o rei, diante desse tribunal, estou aqui. Você é culpada de tudo isso. Pra ser julgado Não tem esperança para afinal. você.
culpado eu sou rebelde, viciada, e já não posso apelar e nem fugir. decepções para seus pais. Agora eu tenho que enfrentar. Ouço a sentença do juiz. Ele me olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço, te declaro sem culpa. Não posso crer, é impossível compreender um amor assim. Que condenado foi por mim e salvou por Ela é morta. quando ele se entregou. E ao olhar para a cruz eu começo a chorar. Ela era para mim. Eu penso então no que eu fiz, Você, mas ele olha e me diz: meu filho, não temas, o meu amor te basta. Eu já paguei o preço. você comigo. Te declaro Uma palavra não é mais forte que nós. sem culpa. Levantar. Eu caio de joelhos e oro. Venha. Eu quero agradecer, mas como mudou a minha vida, te ouvi dizer: Vamos. Levanta. meu filho, não Como vocês temas. podem ver, essa alma Eu está morta. já Ela morreu. paguei. Essa é a sentença dela. Meu filho, Não!
Boa noite. Quero pedir algo para vocês, que eu nunca pedi quando eu subi nesse altar aqui. Que vocês estendessem a mão em direção à minha pessoa. A gente não tem noção do que acabaram de fazer aqui. Esse aqui, que aconteceu aqui, é o verdadeiro evangelho. E não precisava nem ter pregação, irmão. Mas eu acredito que o Espírito Santo tem algumas coisas para falar mediante aquilo que ele já começou a falar através dessa peça. E eu sou pequeno demais para poder falar do Evangelho de Cristo. Isso aqui é o verdadeiro Evangelho. A gente não tem noção, mas nesse exato momento está tendo um tribunal diante de Deus. Nesse exato momento. E a sua alma está sendo julgada. Eu queria pedir que vocês intercedessem por mim nessa noite. Você pode estender a sua mão para cá? Espírito Santo, eu sou muito pequeno diante da sua glória. Eu sou muito pequeno, não há sabedoria em mim, não há inteligência em nós, capaz de entender aquilo que foi falado através dessa encenação aqui. Mas existe alguém nesse lugar, e a tua palavra diz que é esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é a ti, Espírito Santo, que eu quero te pedir, nos guie a toda a verdade nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode abrir a Bíblia em 1 João? Primeira João, capítulo 2. Pode aumentar um pouquinho o fundo para mim? 1 João, capítulo 2. Show, obrigado. Versículo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado. E se você parar para reparar, esse advogado está com letra maiúscula. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Talvez esse texto seja o texto que mais se aproxima do que nós acabamos de ver através dessa peça. E esse texto começa com um conselho. E é muito interessante que a gente vai ver de Gênesis e Apocalipse, Deus sempre usando alguém para dar esse conselho. A gente vai ver Deus no Éden, através daquele fruto, falando: olha, o dia que você comer desse fruto, em outras palavras, ele está falando: não pequeis. A gente vai ver Deus usando os profetas, usando Moisés através das tábuas. A gente vai ver Deus usando Jesus para falar: não pequeis. Mas por que Deus está tão preocupado com a questão da gente não pecar? E por que o diabo está tão preocupado em nos fazer pecar? Porque ambos, tanto o diabo quanto Deus, sabe o que diz em Romanos 6:23. Abra comigo. Romanos 6, deixa gravado em 1 João. Romanos 6:23. Na parte A aí. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Tanto Deus e o diabo sabem desse versículo.
porque o salário do pecado é a morte. E o que é salário, irmão? Você que trabalha na sua empresa, né? Você trabalha lá durante o mês, e aí no final do mês, ou no começo do mês, o que você recebe? Teu salário. Ou seja, é aquilo que você fez por merecer. Então o que a Bíblia está dizendo? Que aquele que peca, o merecimento dele é a morte. Todas as vezes que eu e você quebramos o que está escrito aqui, todas as vezes que eu e você quebramos o que está escrito aqui, nós merecemos a morte. E quando Paulo está falando aqui de morte, Paulo não está falando só da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, não. Paulo está falando da morte física. Todas as vezes que eu e você pecamos, por justiça, o nosso corpo deve ser entregue para Satanás destruir. Mas por que merecemos a morte? E eu gostaria que você fosse em Marcos, capítulo 2. Capítulo 2, Marcos capítulo 2, versículo do 3 ao 7. Marcos 2, do 3 ao 7. Diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que falar deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado, senão um, que é Deus? É colocado um paralítico diante de Jesus. Só que o que Jesus fala para aquele paralítico, irmão, parece meio fora do contexto. Porque se um paralítico vai até Jesus para pedir alguma coisa, o que ele quer pedir? Para voltar a andar. Só que Jesus vira para aquele homem e fala: perdoados estão os teus pecados. E quando os escribas veem aquilo, os escribas ficam doidos. Por quê, irmão? Porque só quem poderia perdoar pecados era Deus. Todo judeu entendia que somente um poderia perdoar pecado, e esse pecado era Deus. Perdoar pecado, e esse era Deus. Só que Jesus dá um nó na cabeça deles. Por quê? Pensa comigo. Está eu, Diácono José e Pastor Messias aqui conversando. Quando de repente o Diácono José dá um soco na boca do Pastor Messias, e o Pastor Messias começa a sangrar, e eu viro para o Diácono José e falo assim: Diácono José, bola para frente, eu te perdoo pelo soco que o senhor deu no Pastor Messias. Eu posso fazer isso? Sim ou não? Porque quem levou o soco? O que Jesus está nos mostrando? Que você só pode perdoar um pecado se esse pecado tiver sido praticado contra você. Então, se Jesus vira e fala: os teus pecados estão perdoados, o que Jesus está querendo dizer? Que todo pecado que o homem comete é contra quem? É contra Deus. Todo pecado que o homem comete é contra Jesus. Ei, o primeiro soco sempre é na boca de Jesus. Tanto é que quando Davi peca contra Betseba, Davi vira e fala assim: pequei contra o Senhor, somente contra ti pequei. O que Davi está falando? O nosso primeiro pecado sempre será contra Deus. E é por isso que nós merecemos a morte. Por quê? Por causa da natureza de Deus. Deus nunca conheceu o pecado.
Deus não sabe o que é pecado. A natureza dele é santa. Por isso que todos nós, quando pecamos, nós merecemos a morte. Só que, o que é pecado? Quando a Bíblia fala de pecado, ela não está se referindo só às coisas mais que nós fazemos. Pecado não é só mentir, cobiçar ou qualquer outra coisa do gênero. Pecado é ignorar a Deus no mundo que Ele criou. Pecado é você decidir viver a sua vida sem se importar com o que Deus pensa disso. Pecado é você decidir viver a sua vida sem se importar com o que Deus pensa disso. E nesse exato momento que nós pecamos, que nós mentimos, xingamos um palavrão, pensamos alguma coisa errada, nesse exato momento que nós pecamos, a Bíblia vai dizer em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 12, versículo 10, que o nosso acusador está de dia e de noite diante do trono de Deus. Nesse exato momento que nós pecamos, o diabo entra diante da presença de Deus e fala assim: olha, ele pecou. E segundo a sua lei está escrito, ele deve ser destruído. O corpo dele, a alma dele deve ser entregue para mim, porque ele pecou. E ele ainda tem uma prova. Quando nós pecamos, e aquilo entristece o nosso coração, qual é a primeira coisa que a gente faz? Confessa, sim ou não? A gente chega para Deus e fala: Deus, eu pequei. Nesse exato momento que a gente confessa, sabe o que a gente se torna? Réu confesso. É quando a gente confessa aquilo que a gente cometeu. E ele, quando a gente confessa, ele vira e fala assim: está vendo? Eu não preciso falar mais nada, ele é réu confesso. Ele acabou de confessar que te entristeceu, ele acabou de confessar que pecou contra você, ele merece a morte. Só que o tribunal não acaba aí. Nesse tribunal está faltando uma pessoa. E essa pessoa é o que João vai dizer no que a gente acabou de ler. O advogado. Só que esse advogado é diferente de todos os outros advogados. Porque esse advogado, ele não usa terno preto. As suas vestes são brancas como a neve, salpicada de sangue. Esse advogado não usa uma mala como os outros advogados, não. Ele carrega na sua cabeça uma coroa. Esse advogado tem marcas em suas mãos. Quando esse advogado entra na presença do juiz, sabe o que ele diz em nosso favor? Nada. Porque não existe argumento. Porque diante desse juiz, todos nós somos culpados. Diante desse juiz, não há um inocente. Sabe por quê? Sabe o que Gênesis, capítulo 8, versículo 21 vai dizer? Pode abrir aí comigo. Gênesis 8, 21. Na parte B aí, Gênesis 8, 21, parte B. Diz assim: porque é mau o desígnio do íntimo do homem, o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Em outras versões dizem: porque o intento do coração do ser humano é mau desde
de quando ele nasceu, ou seja, desde a sua infância. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que o pecado moral do nosso coração não é algo que nós aprendemos. Não é algo que eu e você aprende. A Bíblia está nos mostrando que o pecado moral do nosso coração é algo que nós já nascemos com ele. Todos nós nascemos no pecado. Quer ver uma coisa? Pega uma criança, nasceu, e deixa ela crescer no automático dela. Não ensina sobre obediência, não ensina sobre respeito. Você vai ver se essa criança não vai se tornar um egoísta, um avarento. Mas, espera aí, como ela pode se tornar um egoísta se ela não sabe o que é egoísmo? Por causa do coração dela. O coração dela já nasceu no pecado. O nosso coração é corrupto por natureza. O coração de todos nós aqui nessa noite se vende por pouca coisa. Todos nós, irmão, temos um coração corrupto. Você acha que Lula é corrupto? Todos nós temos um coração corrupto. Quando você se afasta da presença de Deus por qualquer coisa, você se vendeu. Quando Deus fala com você, Deus está te chamando e você não vem, você está se vendendo. Diante desse juiz, somos todos culpados. E talvez você olhe para você e fale assim, mas que eu não mato, eu não adultero, eu não bebo, sou um cara tranquilo, sou um cara bom. Deixa eu te provar que você é culpado. Vamos supor que nessa noite eu entre aí no seu coração. E aí eu pego todos os pensamentos errados que você teve, que você já pensou. Eu pego aquelas tuas conversas no WhatsApp que você apagou para tua esposa não ver, para o teu esposo não ver. Eu pego tudo aquilo que você fez quando ninguém estava te vendo, na escuridão. Aquelas conversas do direct, eu pego tudo aquilo. Todos os seus pensamentos ruins, coloco no DVD. E falo assim, hoje nós não teremos pregação. Hoje nós passaremos um filme da sua vida. Será que você ainda seria casado como você é hoje? Será que os seus filhos continuarão te achando um pai exemplar como eles te acham? Será que você teria o título que você tem hoje? Será que você seria considerado um jovem de Deus como você é considerado hoje? Será que o seu amigo continuará sendo seu amigo? Será que você continuará sendo esse exemplo que todos acham que você é? A pergunta que eu faço é, você é culpado ou não é? Somos culpados ou não somos? E isso aqui arrebenta com a gente. Por quê? Porque se todos nós somos culpados, sabe o que a gente vive tentando fazer? Nos auto-justificar. A gente vive tentando nos autodefender. A gente vive tentando se tornar o nosso próprio advogado. Cara, Deus está falando com você. Deus está te chamando já há muito tempo. Deus usou pessoas para isso. Deus usou sonhos. O sonho que você teve hoje foi Deus falando com você. Eu estou te chamando, mas você tenta se auto-justificar. Sabe, quando eu parar de fazer isso aqui, eu vou. Sabe, quando eu abandonar isso aqui, eu vou. Mas a pergunta é, quem disse? Quem te ensinou que você precisa primeiro se curar para depois ir no médico? Quem te ensinou que você primeiro precisa
se limpar para depois tomar banho. Ei, esse câncer que está dentro de nós, esse câncer chamado pecado, somente um pode nos curar dele, e esse um é o advogado. Não dá para se auto-justificar, irmão. Não dá para se autodefender. E aí quando esse advogado entra na presença desse juiz, o que a gente precisa entender, irmão, é uma coisa: só tem uma maneira de sair vencedor dessa causa. Só tem uma maneira de nós vencermos esse processo: é entregando o processo na mão desse advogado. É deixando esse advogado te representar diante desse juiz. Sabe, mas a gente escuta um negócio desse e vem um pensamento assim: mas Marquinhos, não é simples demais? Não é fácil demais? Então quer dizer que eu peco, eu vou até Jesus, peço perdão a Ele e Ele me representa diante desse juiz? Isso não é diminuir o pecado? Deixar o pecado pequenininho? Não. Pelo contrário. Sabe por quê? Pastor Messias está sentado aqui. Se eu piso no pé do pastor Messias, eu preciso de um advogado para me representar diante do pastor Messias? Eu posso muito bem falar assim: pastor Messias, pô, me perdoa, me desculpa, foi sem querer. Mas quando é que eu preciso de um advogado? Quando aquilo que eu fiz foge do meu controle. Quando aquilo que eu fiz é complexo demais. Você está entendendo? Está entendendo por que você precisa de advogado? Porque você não pode. O pecado é complexo demais para nós, irmão. Você está tentando parar por suas próprias forças e você está vendo, não dá. Esse processo você já perdeu. Somente um é capaz de te representar diante desse juiz. E quando ele entra diante desse juiz, sabe o que o juiz fala? Não há argumento. Culpado. Todos nós somos culpados. Eu fico imaginando Satanás. Isso. Bateu o martelo. Agora eles serão entregues para mim. Agora eu vou destruir casa, família, vou destruir tudo. Só que nesse exato momento, irmão, o tribunal não acaba. Porque nesse exato momento o advogado vira e fala assim: ei, peraí. Não lance a sua ira sobre o meu cliente. Lance a sua ira sobre mim. Não lance a tua sentença sobre o meu cliente. Lance sobre mim. Sabe por que o nome dessa peça é Sem Culpa? Não é porque nós não temos culpas, irmão. Todos nós estamos culpados. Mas é porque o verdadeiro inocente, o verdadeiro sem culpa, se fez culpado para que os verdadeiros culpados se tornassem perdoados. Ele é o verdadeiro inocente. Entenda, a Bíblia, ela não nos chama de inocentes. O que é inocente? Alguém que não tem culpa. A Bíblia nos chama de perdoados. Alguém que tinha uma culpa, tinha uma sentença sobre ele, só que alguém decidiu receber essa sentença. Alguém decidiu, por isso a Bíblia vai dizer: ele se fez pecado por nós. O nosso advogado levou toda a nossa sentença, a ira do juiz caiu sobre ele. Não, irmão, sabe por que você podemos respirar hoje?
Porque o nosso advogado recebeu toda a ira desse juiz, cara. Sabe por que hoje você pode abraçar o seu filho, abraçar a sua esposa? Porque esse advogado, a sentença que era sua, esse advogado levou na cruz do Calvário a sentença que era minha e que era sua. Ele é o advogado. Mas a pergunta é: como ter esse advogado? Como fazer para que esse advogado nos represente diante desse juiz? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você reparou uma coisa? A Bíblia não diz que nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar, mano? O que é estar em Cristo? A gente não consegue entender isso porque a gente entende salvação errado. Imagine você no século I, e aí você vê uma multidão assim, e aquela multidão te chama a atenção. Quando de repente você olha para o final daquela multidão, tem 3 cruzes, e aquele que está no meio, que está sendo crucificado no meio, você olha, e acontece alguma coisa dentro de você, alguma convicção, você fala assim: aquele ali é o Filho de Deus. Aquele ali é o Filho de Deus, ele está morrendo por mim, ele está morrendo pelos meus pecados. E você crê naquilo. Você crê. Só que você volta. Você volta para 2021. E você passa a viver a sua vida. Só que o pecado fica te vencendo. 1 mês, 2 meses. Porque você entendeu que salvação era somente crer no Filho. Mas sabe o que é salvação? Sabe o que é estar em Cristo? Volta para o século I. Você está lá, a multidão está. Você olha 3 cruzes. E aí, o do meio, você olha, você vê ele ensanguentado. E aí, alguma coisa acontece dentro de você, você recebe aquela convicção: aquele ali é o Filho de Deus, aquele ali está morrendo pelos meus pecados, ele estava recebendo a sentença que era minha, e você crê. Só que no exato momento que você crê, você se torna um com Cristo. Então naquele exato momento, não é só Cristo que está sendo crucificado. Quem está sendo crucificado com Cristo? Você. Se eu estou sendo crucificado com Cristo, quando Ele ressuscitou no 3º dia, quem ressuscitou junto com Ele? Se Ele se ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus das regiões celestiais, quem está assentado com Ele? Mas por que, Marquinhos, eu fui crucificado com Cristo? Porque nós morremos para esse mundo. Paulo vai dizer: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é salvação? É estar em Cristo. É você entender que a sua morte, que você morreu, que o que te levava para o pecado está morto, e que se agora você ressuscitou, você ressuscitou para viver uma vida com Cristo. Só há uma maneira de vencer: estando em Cristo. E talvez você possa dizer para
para mim assim, Marquinhos, mas, cara, eu sou tão falho. Tu não sabe o que eu fiz. Tu não sabe o que eu cometi já. Mas, irmão, pensa comigo. Eu estou encerrando aqui. Você está para se casar. E aí você está com o seu vestido de noiva. E você está descendo essa igreja. Com o seu noivo, com o seu vestido. Quando você chega diante desse altar, o pastor tem uma visão. E ele fala assim, olha, eu não posso te enganar. Eu preciso te dizer o que eu estou vendo aqui. E ele fala assim, olha, daqui a 5 anos, essa pessoa vai te trair. Daqui a 8 anos, ela vai te trair com o seu melhor amigo. Daqui a 10 anos, ela vai te ferir, vai te machucar. A pergunta é simples. Você casaria? Seja sincero. Eu posso responder, talvez essa seja a resposta de todos aqui. Não. Eu não casaria. Só que sabe qual é o mais interessante? Jesus nos pegou pela mão e nos trouxe até o altar. E Deus virou para ele e falou assim, olha, tá vendo esse cara aí que você quer se aliançar? Tá vendo essa pessoa que você quer se aliançar? Daqui a 5 anos ele vai te trair. Daqui a 8 anos ele vai te machucar, vai te ferir. Você aceita? Sabe o que ele disse? Sim. Mas espera aí, eu estou te falando que ele vai te machucar, que ele vai te ferir. Você aceita? Sim. Não é surpresa o que você fez para Deus. Não é surpresa o que a gente cometeu para Deus. Não é surpresa. Ele sabia disso. E ele disse sim. Sabe por quê? Porque Cristo não quer se aliançar com alguém perfeito. Porque Ele sabe que é o amor dele que nos aperfeiçoa. Colossenses 3 vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ele disse sim, mesmo sabendo que você iria atrair ele. Ele disse sim, mesmo sabendo que você iria machucar. Ele disse sim. Sabe por quê? Porque é o amor dele que vai te transformar. É o amor dele que nos transforma. É a graça dele que nos molda. Ele disse sim. Mesmo sabendo todas as vezes que você iria negá-lo. Ele disse sim. Eu acredito que eu não preciso falar mais nada. Eu quero cantar um hino. E se Deus falou ao seu coração, e você quer ser advogado, sai do seu lugar. Eu falo, Marquinhos, eu quero esse advogado para mim. Eu quero que ele me represente diante desse juiz. Vamos ficar de pé? Ou se você por algumas coisas que aconteceram, sabe, irmão? Às vezes a gente, principalmente a gente que vive aqui no Chavante, praticamente um é conhecido do outro aqui, né? E quando chega um momento em que Cristo nos chama, a primeira atitude que o diabo, o primeiro pensamento que o diabo coloca na nossa vida é: cara, tu vai voltar de novo? Todo mundo sabe o que você fez. Todo mundo sabe o que você está fazendo. Todo mundo sabe o que você está passando. Vão dizer que você está voltando para se esconder atrás da Bíblia.
Vão dizer que você está voltando, porque você está com medo. Eu tenho um conselho para te dar. Que se dane as pessoas. Não é sobre elas, é sobre Ele. Não foi pessoas que morreram na cruz por você. Não são elas que te representam diante desse juiz. Ele não está nem para aquilo que as pessoas vão falar. Eu sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tem pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Conhecer-te, ouvir teus segredos, não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Ele é Deus que derrama perdão sobre as nossas vidas. Ele é Deus que age, derramando o seu sangue precioso e nos purificando de todo pecado. Aleluia. Tu me dás a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. O que Ele pensa sobre nós? E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teus sacrifícios eu posso andar sem olhar para trás. Diga bem forte. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim.
pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Diga bem forte, que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Ele te ama. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele quer derramar esse sangue que purifica, nos purifica de todo pecado e que nos livra de toda acusação do inferno. Às vezes chegamos na casa de Deus cheios de culpa e Ele quer nos purificar. Ele se fez pecado por nós. Por que Ele fez isso? Porque Ele quer salvar você. Por que Ele fez isso? Porque Ele quer te levar para o céu. E agora cabe a você tomar a decisão. Você quer esse advogado? Se você quer, você tem essa oportunidade agora. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Ele. Pastor, mas eu estou afastado há muito tempo. Não importa. Ele quer receber você nessa noite. Pastor, mas olha, eu fiz coisas graves. Não importa. Ele vai advogar a sua causa. Se você deseja, nessa noite, sai do seu lugar, vem ao altar de Deus. Sai do seu lugar e dê um passo de fé. Se você deseja entregar a sua vida a Ele, se você deseja voltar aos caminhos do Senhor, dê o seu passo de fé nesse momento. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Há alguém nessa noite? Pastor, mas eu quebrei a aliança. Ele refaz a aliança. Há alguém nessa noite que queira refazer essa aliança? Há alguém nessa noite que queira Jesus como um advogado da sua vida, que queira entregar a sua vida a Ele? Você tem essa oportunidade agora. Você tem essa oportunidade de receber esse amor de Deus sobre a tua vida. De receber esse acolhimento de Deus sobre a tua vida. Há alguém nessa noite? Eu sei que você enfrenta uma batalha muito grande dentro de você. Nos nossos dias temos travado batalhas muito grandes, em que o pecado tenta nos acorrentar e dizer: você não vai conseguir. De que adianta você ir lá na frente se da semana que vem você não vai permanecer na presença de Deus? É porque às vezes nós não conseguimos entregar totalmente o nosso coração, mas se você entregar o teu coração totalmente nas mãos do Senhor, Ele fará um milagre na tua vida. Há alguém nessa noite? Há alguém nessa noite que queira voltar para Jesus? Há alguém nessa noite que queira aceitar a Jesus? Amém? Então vamos orar nesse momento. Grupo teatro, vem para cá. Vem para cá. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma semente foi lançada. Há tempo de semear e tempo de colheita, né? É uma realidade. É tempo de semear e tempo de colheita. A semente foi jogada sobre a terra, mas o Senhor responderá. Amém?
Louvado seja Deus. O Senhor responderá. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por esse grupo. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus servos, ó Deus. Que, Senhor, se dedicaram a, Senhor, fazer essa peça para, Senhor, trazer e anunciar o teu evangelho àqueles que não te conhecem e aqueles, Senhor, que te conhecem, mas hoje estão afastados dos teus caminhos, Deus. Senhor, que tu possa, Senhor, ser com eles, que tu possa abençoá-los, Senhor, na sua caminhada. Sabemos, ó Deus, que quando nos dedicamos a fazer algo para ti, Senhor, o inimigo se levanta e tenta, Senhor, nos afastar da tua presença. Já vista que nós já tivemos grupo teatral na nossa igreja, e muitos daqueles que representaram hoje já não estão na tua casa. Sabemos dos ataques do inimigo, mas eu te peço o revestimento de poder sobre a vida deles, Senhor. Te peço que tu os guardes, Senhor, diante daquilo que eles fizeram diante de ti, e que eles possam continuar fazendo a tua obra, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Estamos encerrando o nosso culto. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esse culto, por tudo que aconteceu nesse lugar, ó Pai. E, Senhor, leva o teu povo em paz, guardados por ti, e com a amor de Deus Pai, a comunhão dos teus filhos, as consolações eternas do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a vida de cada um de vós, desde agora e para todo sempre, que todos digam, Deus abençoe você rico e abundantemente.